Eu lembro que na outra ocasião que eu falava com o Bono, eu referi que eu só podia concluir que aqui seria ou um hospício Exatamente. ou um planeta prisão. Ele tem 3 níveis. Ele é uma prisão, ele é um sanatório e ele é uma escola. Para muitos ele é uma escola, para outros ele é um sanatório e para a maioria é presídio. Então, se revelar uma tecnologia dessas, o pessoal vai querer sair daqui voando. Literalmente. Sim, porque na verdade, a prisão é na 3ª dimensão. Essa é a prisão real. Exatamente. Porque a máquina em si, que faz essa passagem pela linha do tempo, ela cruza todas as dimensões. Todas. E quantas dimensões existem entre nós dois agora? Infinitas. Infinitas. Não dá para... Porque a distância que eu tô de ti pode ser em segundos, em minutos, em hora, em anos. Não tem como mensurar. São muitas. E esse vazio, na verdade, ele é todo preenchido. É todo preenchido. Pelo seguinte, que eu ia explicar. Existe... Eu estou conversando com Hari Zahar, um cidadão interplanetário que está sendo apresentado aqui na Rádio Caiçara, com informações fantásticas, extraordinárias. Acredite se quiser. Existe uma determinação de que o presídio seja só nesse nível, 300 mil km por segundo. É o presídio material dentro da matéria. Da matéria. Só que fora isso, nós temos mais 90% de realidade. Essa que você não vê. E esse tu vê no sonho? Não. Isso eu vivi. Não tu vê. Os seres humanos veem essa realidade no sonho. Toda vez que vocês dormem, vocês são retirados daqui. Exatamente. Acessamos... Porque é uma espécie assim de sair para tomar um banho de sol. Outra dimensão. Quer dizer que na questão, quando nós estamos acordados, na vigília... Estão presos. Nós estamos dentro desse... Não pode ultrapassar esse limite. Dos 300 quilômetros por hora, 300 mil quilômetros por hora, que é a velocidade da luz. Exatamente. Que é o que nós alcançamos. Exatamente. Quando nós dormimos... Aí ultrapassa para 90 bilhões de quilômetros por segundo, que é o limite maior. Tá, então a gente pode ir a qualquer lugar e voltar e o corpo físico permanece aqui. Se a pessoa tem um controle... Não, conscientemente não, mas mesmo inconscientemente inconscientemente vai para vários lugares. Tá, e quando está em estado alterado de consciência em função dos desdobramentos das drogas? É completamente perdida a viagem. Tu viaja, mas tu não sabe para onde tu vai. Mas espaço ali. Sim. Isso todos. Não pode mexer com as energias Normalmente, existe até no kardecismo aquela frase que diz assim, igual atrai igual. Tá? Então, se a pessoa é um drogado, ela vai ir para níveis de energia onde aquilo ali está puxando ela. Onde ela pode, inclusive, encontrar alguma coisa semelhante ao que se descreve no umbral. Exatamente. O umbral é muito pior do que a gente imagina. Eu já estive lá e para sair de lá eu tive que sair mantrificando. Ele prende a pessoa lá dentro. E é uma coisa bem psicodélica, é uma coisa bem terrível. Então, quando um drogado está inalterado, a consciência dele, ele vai para esses lados assim. Tá, e se nós estamos num ambiente extremamente negativo, com alta dose de raiva, bebida, droga, pois é. Aí o que é que tu atrai? O que fica, o que se aproxima daquele espaço ali? Exato, eu tenho assim para dar um exemplo claro, visível, é o assassinato da menininha Isabela. Ali existe 10 alfa cinzentos na sala daquela família. Os alfa cinzentos foram que buscaram o sangue da menina. Foram eles que mataram ela. E veja, quando o Hari Zahar conta e vai falar sobre essas histórias aqui para nós, dentro dessa proposta de incrível, extraordinário, fantástico, acredite se quiser, nós não estamos tentando nem por um momento desqualificar a justiça terrena. As pessoas que são assediadas, elas atraem esses seres. Essa é a nossa responsabilidade. Exatamente. A partir daí que a responsabilidade continua sendo nossa. Exatamente. Então, porque há um limite de consciência que a pessoa pode perceber que aqueles pensamentos que estão surgindo dentro da cabeça dela não são dela. Porque a mantrificação que eu uso para sair dos planos inferiores é a mesma forma que os alfa cinzentos usam para dominar a cabeça das pessoas. Mantrificação é o quê?
Pois é, existe mantrificação, tanto no plano negativo quanto no plano positivo. Então a mantrificação dos anjos, por exemplo, é chamar Deus de santo, santo, santo é teu nome sagrado. Entende? Então tu repete mantra. Isso, é um mantra, é por isso que é mantrificação. Tu fica mantrificando, só que é tão profunda a coisa que só aquilo ali é que te livra das energias mais pesadas. Orai e vigiai. Orai e vigiai, exatamente. Então a pessoa aqui, nesse presídio, as pessoas que não têm o controle mental, não praticam meditação, não tem nenhum controle mental, como no caso dos drogados, elas são presa fácil para os alfa cinzentos. Os alfa cinzentos são vampiros do plano espiritual. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Faz a oração protege e observa o teu pensamento. Exatamente. 10 horas agora, 10 horas, nós estamos na Rádio Caiçara, conversando com o Harizar, dentro de um espaço onde vem o fantástico, extraordinário, acredite, se quiser. A partir de hoje, né, nós estamos recebendo aqui o Harizar, que é um viajante do tempo, um cidadão do universo, como qualquer um de nós. Apenas ele tem uma consciência talvez um pouco mais clara do que muitos. E o tema é fantástico, extraordinário. Acredite se quiser. Você vai assistir um filme como Matrix, você vai assistir um filme como tantos outros, não é? E você vai sair dali dizendo, fulano tem que interna ele e tal, porque você não acredita, é um direito que você tem. Mas o filme está lá, está feito, e existem pessoas que gostam realmente de conversar sobre essa... Porque uma das coisas que eu fico triste às vezes de imaginar é que uma pessoa se aceite como apenas um animal racional, que precisa de um lugarzinho para dormir, precisa de uma comidinha para botar no estômago, precisa de um... Aí nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, morre e acha que isso aí é o suficiente, acabou. É óbvio que se nós temos se nós tivermos essa luz plantada em nós, é porque ela quer nos abrir para mais do que isso. Nós temos que expandir a consciência, né? E a expansão de consciência passa também pelo extraordinário, pelo fantástico, e acredite se quiser. O Harizar está aqui, é a primeira vez que ele participa do programa da Rádio Caiçara. Espero que a gente possa conversar muitas vezes, não é? Tudo isso depende da vontade de Deus. Mas, Pedro, nós já temos ouvintes? Tem um monte de participações aqui, Bia. Ótimo. O Luizão de Campo... Lembrando que ele não vai responder perguntas, gente, assim, pelo menos até nós termos mais um contato, alguma coisa assim, mas nada de pergunta, certo. Bateu, valeu, não. Certo. Tá? Eu vou lendo aqui então e aí tu me ajuda. Bia, quando a pessoa nasce, não lembra da vida passada, como ele pode lembrar? Pergunta o Luizão de Campo Bom. Tem mais um aqui que diz, após 3 concentrações, tive... Como seria? A pessoa pode lembrar através de quê? De meditação, de concentração? Não. Aí eu teria que explicar a estrutura do ser humano, tá? Existe uma coisa chamada árvore da vida. E todos nós possuímos a árvore da vida. Por isso que no universo inteiro, a imagem da pessoa é hominídea. Pode modificar algumas coisas, mas no plano, digamos, de harmonia, ele tem que ser hominídeo. Tem que ter cabeça, tronco, membros. Tá? Mas a árvore da vida praticamente o filme Matrix chegou perto. Não mostrou, mas chegou perto. É aquilo ali. Seria a Cabala Sefirot? Não. Muitas pessoas confundem a Cabala com o que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui. Mas não é a Cabala. A árvore da vida é uma máquina estruturada para a vida. Ela é muito mais sofisticada do que os computadores. E ela realmente está implantada em nós o tempo todo. Então, para a gente lembrar do passado... Não, é uma máquina. É mais do que o DNA. É muito mais. Ninguém tem acesso, nem os alfa cinzentos têm acesso. Eles podem mexer na programação, mas não podem mexer na máquina. É proibido mexer na máquina. Porque aí tu está mexendo na vida da pessoa. Entende? Por isso que é proibido matar. Compreende? Então, mas existe a matança, existe a morte, porque o plano negativo não tem lei. Então tu tem essa máquina da vida e se tu quer acessar as vidas anteriores... Tu entra em contato com o registro acástico.
E a partir do registro acástico tu conhece todas as encarnações. Sim, mas para ti parece tão simples, para nós é uma coisa meio complicada. Esse registro acástico é o quê? Ele registra toda a presença humana em qualquer lugar que vá, em todo o universo. E tem ali toda a minha história pessoal. Toda, de todas as encarnações. Cada uma das minhas individual. Exatamente. Eu, espírito eterno. Exatamente. Tá. Mas a questão toda é saber, a pessoa comum, a pessoa como eu. Através da meditação tu pode ir desenvolvendo uma sensibilidade para que essa máquina possa acessar. Tá certo, mas isso é importante ou nós não temos a obrigação de saber, porque nós temos que cumprir uma missão nessa encarnação? Não é obrigado. Isso aí é, quem tem a sensibilidade e consegue acessar, ótimo. Quem não tem, fica com a vida presente, entende? E tenta fazer ela o melhor possível. Não há necessidade de procurar. Existe, por exemplo, regressão de memória, essas coisas assim. Isso são acessos. Mas chega num ponto em que a pessoa diz assim, eu sofri um acidente de avião lá em 1400. Mas não tinha avião lá. O avião estava lá no planeta sede. Então ele acessou uma encarnação daquele planeta. E ele confundiu com o ano de 1400 aqui na Terra. Entende? Mas lá, de 1400 para trás, já tinha avião, já tinha tudo. Porque todos nós tivemos essas passagens. Exatamente. Esse é um registro, é uma memória que fica gravada, guardada para qualquer um acessar. Ela não tem bloqueio, entende? É que nós, quando viemos para cá, nós fomos bloqueados. Houve bloqueio. Porque houve um acidente nas nossas vidas. Houve, assim, a origem de toda a raça humana. Nós quebramos alguma regra. Quebramos uma regra, exatamente. Vamos resumir assim. Isso, está escrito inclusive na Bíblia, isso. A Torre de Babel mostra exatamente essa quebra no início. Dessa regra. Porque assim, ó, você fala o seguinte, nós temos três níveis nesse planeta. Onde é que está aqui? Prisão. É a prisão, como é que chama o lugar onde a pessoa doente? Sanatório e uma escola. E escola. Exatamente. Então, dependendo das tuas condições aqui, tu vai ter acesso maior ou menor. Exatamente. E muitas vezes as pessoas criminosas, bandidos, assassinos, eles têm mais acesso que uma pessoa comum. Porque eles estão com uma sensibilidade muito alta. Muito alta. Só que muitas vezes eles são usados, né, pelos alvos cinzentos, por outros alienígenas para fazer o mal. E eles estão por aqui. Então. Pedro. Bia, tem recados aqui, participações. O ouvinte, a Anelia, diz que após 3 concentrações ela teve contato visual com 2 naves. Eu disse, é possível que o senhor explique? Sim, é perfeitamente possível, é plausível essas coisas. A pessoa se concentra, ela pode, sem querer, ela pode acessar o campo visual na árvore da vida e aí ela consegue ver as naves. Ela sintoniza as naves. O ouvinte José pergunta se o assunto seria parecido com o filme Matrix. Exatamente. Esse é um filme muito interessante. Porque ele mostra exatamente não tão exato, mas artisticamente ele está mostrando uma realidade da árvore da vida do ser humano. Porque assim que o Keanu Reeves desceu daquela máquina ali, ele mostrou vários pontos na coluna. Só que nós não temos esses pontos na coluna. Nós temos um ponto aqui, um ponto atrás da cabeça e um ponto em cima da cabeça. Esses são os pontos de contato para o computador central. O Matrix simboliza então os arquivos acásticos, seria isso? Toda aquela máquina? Toda a parafernália, é uma coisa muito maior, mas é semelhante. Tem a ver. Tem muito a ver. Tá. Quanto à Terceira Guerra Mundial, e termos dinheiro e não ter o que comprar, isso está no Apocalipse, diz o ouvinte, que está na Bíblia. Sim, isso vai aos pouquinhos, inclusive esses problemas com a economia americana, isso aí aos pouquinhos vai degringolando no planeta. O Marquês do Centro, ele pergunta se dá para visitar a época de Jesus, se quiserem. Pois é. Pois é, nós temos inclusive, tem um livro, que é uma série, né, que foi escrita, eu não me lembro agora o nome do autor, mas ele fez uma viagem até o tempo de Jesus e viu todos os dados, isso. eu lembro, eu li esse livro. Diz que foi com permissão, inclusive, do Vaticano. Como é Operação Cavalo de Troia. Isso. Operação Cavalo de Troia. É uma história fantástica, provável. Porque dentro desse aspecto que eu estou aqui trazendo para a nossa audiência na Rádio Caiçara, é o fantástico, extraordinário, acredite se quiser. E isso é uma escolha absolutamente interna da pessoa, acreditar se quiser, porque crença, ela não tem explicação.
É por isso que é fé, é crença, não tem explicação. Aí as pessoas geralmente, porque nós estamos no mundo da terceira dimensão, nós queremos concretude, a gente quer provas. Exato. O que os olhos não veem não é verdadeiro, né? O que eu não posso sentir, tocar, provar, experimentar, cheirar, não existe, né? Então essas são coisas assim bem extraordinárias. Por isso que o Hariza Ares está aqui conosco, porque nós queremos avançar um pouco na nossa proposta aqui e ir um pouco além, e ele vai nos auxiliar nos próximos encontros, e hoje ainda, por mais algum tempo, nos auxiliar a dar um passo além da nossa dimensão aí, da terceira dimensão. Acredite se quiser. A ouvinte Rê manda beijos e pergunta se tu usas a tua experiência de vida atual e de que forma. Rê, pergunta. Experiência de vida atual? Eu estou começando uma missão. É a missão de esclarecimento. Isso aí vai aumentar cada vez mais e eu vou poder esclarecer mais ainda sobre esses assuntos. Aqui a ouvinte Lívia diz: explique melhor como posso fazer para voltar para o século XVIII. Adorei, diz a Lívia. Aí teria que ter a máquina. Não, mas é que ela entendeu que é dobrar uma esquina e ir para o século XVIII. Sim, não, mas aí são efeitos eletromagnéticos no próprio planeta. Existiu, por exemplo, um soldado na Idade Média, se não me engano, lá nas Filipinas, um soldado espanhol, se não me engano, e ele foi transferido de lá das Filipinas para o México, em questão de segundos. Uhum. Ele apareceu no México completamente zonzo, perdido, sem saber onde que estava. Sim, existem casos contados aí de batalhões inteiros do exército que simplesmente em algum momento eles estavam subindo uma estrada, subindo uma montanha e desapareceram. Porque eles entraram num desses portais que a gente está... Exatamente, isso é comum no planeta. Isso é comum. Lá em São Paulo, por exemplo, existe uma área onde existe um campo tão forte que a água, em vez de descer, cair, ela sobe. Ela não desce, ela sobe. Bolinhas, o sujeito colocou uma rampa quase reta e ele coloca uma bolinha, a bolinha anda sozinha, assim, para cima, não para baixo. Mas isso pode ser o efeito eletromagnético. Exatamente. Esse é um dos efeitos que mostra que todos os outros efeitos acontecem. Porque uma coisa interessante de se falar, eu acho que o Hariza pode até me ajudar um pouquinho nisso, mais até, porque assim, ó, nós podemos olhar essa nossa terceira dimensão e ver assim a proporção. Nós podemos passar 30 dias sem nos alimentar. Eu estou exagerando um pouquinho. 30 dias sem comer nada sólido. Não podemos passar mais do que 3 dias sem tomar água. Não podemos passar mais do que 3 minutos sem respiração, sem o ar, sem o oxigênio. E não passamos mais do que 3 segundos sem magnetismo. Para ver como o nosso organismo ele vai se sutilizando, e quanto mais sutil, mais frágil ele é. Exatamente. É porque assim, ó, explicando também outra situação que nós aprendemos, a realidade que nós estamos vivendo aqui, ela é virtual. Ela não existe. Não existe parede, não existe computador, não existe mesa, não existe nós aqui. Uhum. Entende? Existe a consciência que está presente aqui. E dentro dessa consciência é construída a realidade. Por isso que a árvore da vida acessa coisas mais sólidas. Mas na aparência só. Que é tudo virtual. É tudo virtual. O observador é que é o nosso, é a consciência. A nossa consciência. É a consciência. E o observado é o que nós construímos. O que nós construímos, exatamente. É uma das tarefas do ser humano, é atingir a consciência máxima chamada Deus. Então nós estamos aqui aprendendo a evoluir. Então todo aquele que denigre a sua vida, destrói a sua vida ou a vida de outro, ele está fazendo uma falta grave contra si mesmo. Contra a própria consciência. O ouvinte aqui pergunta: em quanto tempo irá acontecer a transformação na Terra e Deus onde está? Pergunta. Deus está dentro de cada um. Não procura Deus fora das pessoas, que não existe. Deus está dentro de cada uma das pessoas através da árvore da vida. O sangue humano que os alfa-cinzento buscam, que eles são vampiros, é justamente para eles se manterem vivos. Porque eles não têm um controle com o divino. Eles não têm. Se faltar, isso é uma raça que surgiu a partir dessas viagens temporais de outras civilizações. Então, se eu viajo, por exemplo, lá para o tempo da Cleópatra,
e faço um filho na Cleópatra, tá? Aquela criança, ela vai nascer com uma deficiência de energia. A minha energia é mais 1, a de Cleópatra é menos 1. Se ela ganhar um filho, ela vai ganhar um filho mais ou menos 1. Então ela vai nascer com uma criança deformada. E os espíritos consideram esses alfa-cinzento como deformados por causa disso. Então eles perseguem a raça humana porque eles se acham donos da raça humana. Porque são filhos, são herdeiros da raça humana. Então, assim, ó, se nós tivermos, por exemplo, um estado de absoluta dor e tragédia e guerra e sangue, nesse eles instante, aproveitam, eles estão ali. Exatamente, eles são vampiros. É um restaurante para eles. É um banquete. É um banquete. Quanto mais sangue para eles, melhor. Porque assim, ó, o sangue humano, ele tem uma característica que os chineses chamam de energia qi. Essa energia aqui é a única, no sangue dos seres vivos, é a única energia que polariza o ambiente. Então, onde pingar uma gota de sangue, a gente vai saber que ali pingou sangue. Entende? Por mais que se limpe, o luminol da polícia acaba localizando. Então, essa energia aqui é que tem a ligação com a árvore da vida e com Deus. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede de Deus. Então a única ligação que nós temos com Deus é muito mais frágil do que o ar ou com o magnetismo. É a energia aqui. Se essa energia estragar, a pessoa tem septicemia e morre. Seguindo aqui, Bia, o ouvinte diz que nem se trata de duvidar, apenas gostaria de saber como o senhor chegou a essas conclusões. É o Silva que mandou o recado. É o acesso ao registro cástico. Tem mais participações aqui. O ouvinte diz que não entendeu por que explodiram o teu planeta. Tem pessoas que conhecem as outras encarnações em outros planetas como tu. Eu posso ter habitado o teu planeta? Muito. A maioria dos humanos aqui na Terra já habitou aquele planeta. E foi explodido por causa da contaminação. O transenergético, ele estabiliza a clonagem. Hoje, se fizerem na Terra uma clonagem, o clone vai nascer velho. Ele vai nascer com todas as doenças da velhice. Se usar o transenergético, aquele clone vai nascer jovem. E aí vai estabilizar. Então, se eu fizer um transplante de fígado e usar o transenergético, eu não vou precisar usar nenhum produto para manter aquele fígado no meu corpo. Eu vou polarizar o meu corpo e eu vou estabilizar e não preciso mais usar mais nenhum produto. E o fígado fica lá dentro tranquilo. Entende? Então é uma questão assim, houve esse processo para a medicina, houve para estruturar a sociedade. Lá no Iraque, em Bagdá, uma das portas lá mostrava um glifo. O glifo é um ser alado, mas é um gato, um felino, uma coisa assim. Então há uma mistura dessas. Houve uma mistura. Isso em que época? Há mais de 12 mil anos atrás. Em Atlântida? Não, fora da Terra. Fora da Lá Terra. no planeta 7. A pergunta foi por que explodiram o planeta. Por que explodiu? Exato. É porque isso aí tomou um vulto tão grande, tão grave, que as pessoas se matavam nas ruas, né? Um bicho comia um ser humano, ser humano comia sabe? Houve uma matança muito grande. Uma degeneração de toda a sociedade, exatamente. E aí houve a guerra. Por causa do transenergético. Que é um perigo que pode ocorrer aqui na Terra. Porque eles estão brincando com clonagem aqui também. Exatamente. E já faz tempo. Então, Até quem suponha que já existam clones humanos. Eu sei que já existe. Mas já eles envelhecem muito mais rápido do que... Os que estão sendo feitos nos laboratórios da Área 51, não. Não. Porque eles estão usando o transenergético. Então é possível que... Já estão usando essa tecnologia. Estão usando. Um desses alienígenas que fazia, digamos assim, a doação de células para fazer as clonagens, estava no México e fugiu e foi assassinado por alguns mexicanos, uns jovens mexicanos lá. E apareceu uma reportagem, apareceu uma notícia grande, fotografaram o alienígena. Ele cedia as células para uma base subterrânea para poder fazer as clonagens. Eu tô adorando o tema, Beatriz. Que cultura te ouvir. Parabéns. Beijos da Eva de Montenegro, mandou o recado. Um abraço, Eva. Obrigada. Aqui tem mais falando que o filme Matrix tem, na verdade, simbologia maçônica em absolutamente todas as cenas, para decidir exatamente o que se vai acessar nos registros acásticos. Só com muito treino e muita meditação dirigida. Beijos da Carol. Passou rápido esse ano até agora, né?
O tempo está voando também, né? A sensação é justamente de passagem muito rápida do tempo. Por causa da presença de uma... Existe assim, o planeta Terra e o Sistema Solar, a galáxia num todo, como vai se mexendo, ela vai passando por ondas no universo. E nós estamos entrando numa depressão para depois subirmos. Então há uma aceleração para depois subir. É por isso que a gente tem a sensação de que o tempo está indo mais rápido. Isso tem a ver com aquela ideia de que nós estaríamos passando por um cinturão de fótons? Exatamente. O cinturão é justamente essa ondulação do universo. Do tempo. Do universo. Não, do universo, não é do tempo. Não. A questão de dobras temporais são esses tubos que existem de planeta para planeta dentro do Sistema Solar e fora do Sistema Solar. Existe de galáxia para galáxia, inclusive. A gente pode acessar até a galáxia de Andrômeda aqui perto. Há quanto tempo a gente já está nesse... Isso aí é lento. Apesar da velocidade da galáxia, 800 mil quilômetros por segundo, isso aí é lento. É uma passagem lenta. A Terra está a 40 mil quilômetros por hora. Seguindo aqui, o Pirelli diz: até que ponto as nossas tecnologias têm a ver com a dos extraterrestres? Perguntou o ouvinte. Nós passamos todas elas para vocês. Sim. É porque foi um pulo muito grande, né? Exatamente. Em questão de um século. A gente está em 2011. Além daquelas naves que os Estados Unidos pegaram por aí, fizeram vários aparelhinhos, inclusive esses que vocês têm na frente. A maioria... Pois é, mas se a gente, por exemplo, pega a lenda tanto do continente de Mu quanto da Atlântida, nós vamos ver que naquela época eles tinham uma tecnologia bem mais avançada do que a nossa. Por exemplo, em Atlântida se usava muito mais a tecnologia dos cristais do que o que se usa hoje. Não se tem nem um terço do conhecimento dos cristais que se tinha em Atlântida. Eu pretendia fazer em cima de algum hospital uma sala de recuperação com cristais. Eu conheço. Só com o cristal, com né? Cristais. Com cristais a partir da luz do sol. E quando a gente fala em cristal, a gente pode dizer que o cristal, a pedra de cristal, ela é uma água encapsulada? Cristalizado, vamos dizer assim. Uma água cristalizada. Cristalizada. Além do gelo, ela cristalizou. Mas ela foi aprisionada. Ela é assim, o cristal ele é um produto extremamente regular, que nem o quartzo que é utilizado para os relógios. Ele tem uma batida perfeita. É 1 é 1, é 2 é 2. E aí a maioria dos cristais, eles possuem regularidade. E essa regularidade pode bater com a árvore da vida do ser humano. Então a gente, por exemplo, houve um acidente aqui do outro lado do Guaíba, que é Barra do Ribeiro, com um oficial do exército aqui, nosso. E aí ele bateu numa nave e o ET veio até o pronto-socorro aqui curar os ossos que foram totalmente quebrados. Pois é, uma história fantástica. Ele utilizou uma máquina de vibração com cristais. Ele curou, ele selou os ossos e o cara, uma hora depois, estava querendo sair do hospital. Foi rápido. Então, quer dizer que a presença de um cristal, seja ele qual for, em determinado lugar, ele pode influenciar naquele espaço? Pode, sozinho ele influencia. Melhor ainda se ele tiver um padrão vibratório melhor. Se ele for manipulado, melhor. Que nem o quartzo do relógio. E teria a ver, por exemplo, a colocação do cristal com a energia do sol? Aí é mais pela cromoterapia. Porque aí a energia do sol é tão forte que ele vibra o cristal e o cristal manda a luz exatamente para o padrão vibratório da pessoa. E seria por isso, e não sei se talvez o Harizar possa responder isso ou não, mas o sal grosso, ele é um cristal. Um cristal, e ele, por exemplo, por que muitas lendas dizem que a gente, para tirar mal olhado, para é porque o cristal do sal, ele não é estabilizado como os outros cristais. Ele tem uma onda de... Ele é diferente. Digamos assim que ele é um ferrapado. Pois é, mas ele não tem uma onda de luz? Não conheço. Como onda, não conheço. Eu conheço ele com um cristal vagabundo. Tá?
E por ele ser assim, ele é capaz de absorver como uma esponja toda a energia negativa. Então, realmente, manter uma vasilha com sal grosso... É muito importante. Eu já fiz uso do sal grosso e do carvão. E é incrível o que eles fazem. Eles fazem uma limpeza, assim, geral nas coisas negativas. Geral.